Tricotar. Oferecimento Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral. E no programa de hoje nós vamos falar sobre cooperativismo e alguns valores como ética, transparência e sustentabilidade. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Sejam muito bem-vindos, começando o Tricotar de hoje. Deixa eu apresentar para vocês quem são as convidadas que estão comigo aqui hoje no Tricotar. Mal Croce, nossa taróloga, seja bem-vinda. Muito obrigada, Van, um prazer estar aqui nesse programa, trazendo muito mais o tarô, essa energia mística, né? E vai ter carta da convidada? Claro, vamos ter a carta da convidada. Se a convidada tiver as suas perguntas, estou aqui. Minhas cartas estão disponíveis. Maravilha, obrigada pela presença. Tá? Imagina. Tainara Moraes também, que é a nossa tricoteira, social media. Seja bem-vinda, Thay. Obrigada, Van. Prazer. Ansiosa pro programa. Vamos lá. Nossa tricoteira expert também, que está aqui com a gente hoje, Patrícia Bianchi, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos trocar umas figurinhas, né? É isso. E a nossa convidada de hoje, ela é gerente de marketing, cultura, pessoa, é isso? Eu falei certo? Elizabeth, ela trabalha na Cicobi e a gente vai conversar sobre cooperativismo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a todos. Prazer estar aqui com vocês. Adorei o nome, Tricotar comigo mesmo. A gente já percebeu que ela gosta de tricotar, né, gente? Quando ela chegou aqui, né? Ô, Beth, eu sempre gosto de perguntar, antes até da gente entrar, de fato, no assunto, um pouquinho da tua história. Quem é a Beth, né? Que a gente sabe que tem uma pessoa por trás. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Tem. Então, primeiro começando pelo meu sotaque, que é um pouquinho diferente do de vocês. É um pouquinho mineirinho, digamos assim. É uma mistura. Eu tenho um pezinho lá em Minas, então eu conheço bem. Conhece, né? A pessoa gostosa. Então, eu sou goiana, na verdade, Goiânia, mas eu brinco que o mineiro e o goiano é primo primeiro. Então, a gente tá bem próximo ali, né? Gosto de um cafezinho com pão de queijo. Então, tem 3 anos que eu tô aqui em Santos, eu vim por conta do trabalho, não conhecia, assim, ainda não tinha ninguém aqui. O cooperativismo que me trouxe, depois eu falo um pouquinho. Então, eu tive o convite, eu já trabalhava na cooperativa, trabalhava em Goiás, né? Trabalhei há 15 anos na central do Cicobi, e aí eu fui convidada para vir para Santos. Deixei tudo, vim de mala e cuia para Santos. E tô adorando morar aqui, que eu super me identifiquei com a cidade. O estilo de vida é muito próximo do que eu gosto, do que eu faço. Eu gosto muito de correr. Então, ontem eu participei do 10K da tribuna. Eu gosto de correr. A gente tá falando aqui que a gente grava em maio, né? O programa tá indo ao ar agora, mas tivemos os 10 quilômetros da tribuna, que é uma festa. Eu tava lá também, não corri. Corrida. Isso. Então, tem muito a ver com o que eu gosto, com os meus valores. Então, tô gostando muito de estar aqui em Santos. Então, é uma conexão grande. 3 anos, 3 então, anos. E já veio aí pra... Já, com muita coisa, então todo dia uma novidade diferente. Então eu cheguei aqui, como falei, não conhecia ninguém, né, só conhecia o sistema Cicobi em si, né, aí cheguei, conheci, fiz novos amigos, fui muito bem integrada, na cidade também, no trabalho, né, então são 3 anos aí, eu cheguei lá na cooperativa, falando um pouquinho também sobre o trabalho, eu cheguei para vir para ser gerente de gente e cultura. Então o que é isso? É a antiga área de recursos humanos, né, então lidar com pessoas. Então eu tô aí, vim com esse desafio de trabalhar com pessoas, trabalhar a cultura também, a questão do cooperativismo em si, né? Então aí eu comecei e logo depois eu ganhei a área de sustentabilidade, tá? Gente, cultura e sustentabilidade, que se conectam também. Então eu falo, de todo jeito eu tô falando com pessoas, né? Então as pessoas, o público interno e as pessoas ali, a comunidade onde nós impactamos, onde nós fazemos a diferença. E esse ano também veio para minha área de marketing. Então eu continuo falando de pessoas. Você é uma ótima funcionária. Eu gosto. O pessoal fala bem, então não sei.
E é isso, todo dia uma coisa nova. Uma coisa que eu acho muito legal, que a Debrinha fala, não tenho rotina. Então, é muita coisa. Eu falo, você ainda acha tempo para correr? Eu falo, gente, eu preciso correr, porque senão eu fico doida. Então, é tanta coisa, né? Mas aí é onde eu coloco ali minha válvula de escape, onde eu vou me conectando também com a minha essência e tá tudo certo. Que legal. Meninas, vocês fiquem à vontade também para ir perguntando, né? A Paty é arquiteta e é Que especialista legal. em sustentabilidade, então acho que a Que gente bacana. pode fazer um link Sim. enquanto a isso. Mas antes até da gente avançar um pouquinho, Uhum. eu queria muito que você falasse, explicasse um pouco melhor o que é esse Tá. sistema de cooperativismo e Uhum. no que ele se diferencia de um modelo bancário normal, né? Não normal, vai. Normal mesmo. Normal. Eu tinha colocado até uma palavra tradicional. Tradicional, isso. Vocês conhecem, meninas, esse modelo de cooperativa? Eu não conheço. Eu já ouvi falar. legal. Cicobi, Sim. mas eu não Nome. conheço o modelo, mas É. dizer que, né, Então, Então, acho bora muito, conhecer. acho muito legal você trazer, porque isso era uma Sim. dúvida. Eu também tive o prazer de fazer um trabalho com Sim. eles, eu conheci um pouquinho melhor, e todas as pessoas podem fazer parte de uma cooperativa Sim, de crédito, todos. né? Então, Pode. acho legal. Vai, Beth, agora é com você. Bom, o cooperativismo ele é um modelo de negócio e onde as pessoas, um grupo de pessoas se reúne, um grupo de pessoas que organizam, formam ali uma cooperativa que tem um objetivo em comum. Então, no meu caso, eu trabalho no cooperativismo financeiro, né? Então, é uma instituição financeira cooperativista. Então, um conjunto de pessoas que tinha ali um objetivo de levar, no nosso caso, levar a justiça financeira, chegar em locais que às vezes os bancos tradicionais não chegam, então monta uma cooperativa que é uma instituição financeira. É uma instituição financeira segura, auditada, segue normas, é regularizada pelo Banco Central, então tudo muito certo. Temos produtos e serviços que que outra instituição financeira, os grandes bancos têm, na cooperativa também tem. Mas tá, Beth, então qual que é a diferença? Por que eu deixaria de ir para um banco e eu iria para uma cooperativa? Então, primeira coisa, nós temos um propósito. Então, nosso propósito é levar a justiça financeira e prosperidade. Não é só levar ali um produto financeiro. Quando você associa uma cooperativa, você não é só um cliente, você passa a ser dono, você é associado. Então, eu, na qualidade de dona, eu posso exigir mais, eu posso participar, né? Eu participo da gestão daquela cooperativa também. Né? Ô, Beth, então diferente vai. Se a gente é cliente de um banco Sim. comum, Uhum. na cooperativa, se eu sou uma cooperada, eu sou dona Eu sou também. dona, isso. E Eu aí, gosto de ser dona, hein? bom, eu adoro isso. Vamos mandar, né? E aí, a gente sempre fala, o cooperado, que eu não sou uma cliente, eu sou uma cooperada, o cooperado, ele tem voz e ele tem vez. Então, nós como cooperados, tá? Nós participamos das assembleias, das decisões, então, o trabalho que a Van fez ali conosco, que foi na assembleia, né? Nós divulgamos ali os resultados da cooperativa e o cooperado, ele vota qual que é a destinação que vai dar para o recurso. Quando que você, numa instituição financeira tradicional, é convidada para poder participar de uma assembleia lá do banco? Ah, nós tivemos um lucro de não sei quantos trilhões, vou chamar aqui todos os clientes para ver o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Isso não existe num banco tradicional. Na cooperativa, isso acontece, né? Trabalhamos com transparência, os nossos resultados são divulgados, e o dinheiro ali do cooperado, ele é administrado de forma o quê? A fazer diferença na comunidade onde ele está. Então, semana passada eu estava participando de uma ação, nós trabalhamos muito com educação cooperativista. Então, o que é isso? Levar a educação para as pessoas, para a comunidade em geral. Nós fomos para a CPTM, lá para o Brás. Então, a gente montou ali a tenda mesmo, literalmente, e aí a gente convida as pessoas para participar, para tirar dúvidas, orçamento, estou endividado, como é que eu faço para sair do endividamento? Eu tenho um sonho, como é que eu realizo? A gente passa o dia, no caso, semana passada, nós ficamos a semana toda lá, prestando assessoria, prestando consultoria gratuita. Os nossos gerentes, quando vai abrir uma conta, principalmente em empresas, né, contas PJs, né, sempre oferece isso. Olha, nossos colaboradores eles podem vir aqui e ministrar palestra de educação financeira. Aí teve uma empresa mesmo, que a gerente estava contando, que aconteceu isso, ela ofereceu, falou que a gente tinha esse trabalho. Eu falei assim, mas quanto que custa isso? Quanto vocês cobram? Gente, nada.
Isso faz parte do nosso trabalho. Ah, mas o Cicobi faz isso, no meu caso eu sou Cicobi, né? Mas tem outros, tá? Sistema cooperativistas. Mas faz isso porque são bonzinhos? Não, gente, não é só por isso, é pensando no negócio sustentável. A comunidade, as pessoas sendo educadas financeiramente, elas consomem produtos e serviços com maior qualidade. Eu vou pegar um crédito não só para sair do sufoco da dívida, eu vou pegar um crédito para realizar um sonho, para abrir um negócio, para prosperar. Então, por isso que o nosso propósito é levar justiça financeira e prosperidade. Tem algumas regiões, hoje no Cicobi, tem algumas regiões, nós temos 415 locais, que o Cicobi, a cooperativa, é a única instituição financeira do local. Por quê? São locais onde os grandes bancos enxergam que ali não é uma boa praça, não vai ter um bom fluxo, tal, mas são pessoas que consomem produtos, que precisa de um produto e serviço, precisa de um crédito para poder começar ali seu negócio, para girar. Então, essa é a diferença de uma cooperativa. Então, a gente tem voto, a gente tem vez, nós participamos das decisões, a cooperativa investe muito em educação, como eu falei para vocês aí da educação financeira, nós também trabalhamos com o público infantil, então tem ações de educação financeira, nós levamos através de historinhas nas escolas, né? Então a gente faz parcerias, vai nas escolas, oferece, conta, porque a criança, se ela aprende a lidar com o dinheiro desde pequena, ela vai ser um adulto muito mais responsável. Muitas vezes nós não tivemos essa oportunidade, Sim. né? A gente aprendeu como? Levando algumas, né? Às vezes ficou um pouquinho enrolado, que se eu tivesse aprendido isso lá como criança, hoje eu seria uma adulta diferente, né? Teria tido resultados diferentes. E como quando você traz para essa questão da sustentabilidade, Sim. e eu achei muito importante a gente trazer e falar sobre esse modelo também aqui, né? Porque eu também desconhecia, né? E não sabia que eu poderia fazer parte. Mas quando você fala de educação e de sustentabilidade, eu acho que quando a gente fala de educação financeira, a gente peca muito, né? No nosso país. E aí eu quero levar já para a Paty agora, porque você trabalha com sustentabilidade nos teus projetos. Você acha também que essa questão da educação poderia facilitar em muitas questões dentro do teu trabalho? Ah, com certeza, porque desde pequena a gente aprendendo ali alguns valores, algumas lições, a gente não precisa ensinar para adultos depois, que é muito mais difícil. Então essa questão do saber organizar ali o seu dinheiro, saber organizar seus pensamentos, saber organizar tudo aquilo que você quer, eu consigo também fazer o trabalho de uma forma muito mais leve. E aí eu consigo moldar esse ambiente para que esse pensamento seja cada vez mais recorrente. Então, acho que eu acho que a conscientização disso também, né, Paty? Eu acho que vai muito de encontro ao que você faz também, né? Sim, com certeza. Porque é uma série de cadeias, né? Então, ali a gente tem que ter aquela corrente do bem, que um vai puxando o outro e vai trazendo. Então, tudo isso que você está falando, com certeza, aplica diretamente para minha área, com certeza para a área de todo mundo aqui. Porque daí, com certeza, a gente vai tendo um mundo melhor, pensamentos melhores e medidas melhores também. Então, ô Má, muita gente vai pedir para ver nas cartas como é que tá a questão financeira? Hoje, na sua grande maioria. Isso é curiosidade, nem tava na pauta, hein? Eu já cheguei até a falar sobre isso aqui. Óbvio que eu tenho uma crescente muito grande sobre relacionamentos. Porém, de um ano para cá, principalmente mulheres estão buscando mais o financeiro ou o profissional, porque o financeiro e o profissional são lados diferentes. Então, vem muito mais buscando a sua conquista, a independência pessoal, para de forma secundária seguir num relacionamento. Porque o que as mulheres já estão começando a entender, né, trazendo essa particularidade feminina? Que o amor, ele não rege tudo dentro da vida dela. E ela entende que ela tendo o seu dinheiro, a sua independência, ela vai no salão onde ela tem o amor próprio, o autocuidado. Ela vai buscar um parceiro num patamar igual ou até melhor, porque ela sabe que ela vai alcançar. Então, a grande maioria hoje da busca pelas cartas, pelo tarô, pela astrologia, vem muito mais baseada na prosperidade, na organização, porque eu vejo que esse é o maior ponto, a organização, o planejamento, a estruturação do que qualquer outra coisa. Muito bom. E para você, Thay, é um modelo, você se preocupa? Tem essa preocupação? Tenho.
Tenho bastante, inclusive desde de pequena, assim, foi uma coisa que minha mãe sempre, né, deixou muito claro isso comigo e com a minha irmã. Tanto que era uma época que eu lembro que eu ia pra escola e aí eu tinha continha na cantina. E minhas amigas, a maioria não tinham. E as mães falavam, nossa, mas você deixa ela ter? E se ela quiser pegar um monte de coisa? Ela falava, não, eu educo ela. Ela sabe o que ela tem que comprar, o que ela tem que comer, que ela não tem que ficar pagando, por exemplo, para um amiguinho que vai ficar pedindo todo dia. Então eu ensino a consciência em casa e quando ela chega lá, ela consegue entender o que ela precisa de fato comprar ou não comprar. E é interessante, porque aí isso se reverbera numa vida inteira. Então, assim, eu me considero uma pessoa muito consciente em relação a dinheiro. Hoje tem um assessor de investimento, onde eu faço meu investimento, eu não esperei, né, um cão entrar em erupção, ter alguma dívida, algum problema para procurar, que geralmente eu acho que é isso que acontece, as pessoas esperam alguma coisa dar errado, né, para fazer isso, e fui procurar ele quando estava tudo ok, porque eu falei, ó, é isso, quero fazer isso, minhas metas a curto, longo prazo, médio são essas, então me ajuda a estruturar. Tanto que ele me manda um monte de coisa, eu não entendo nada. Eu só pergunto, resume, o que eu tenho que fazer? Onde eu clico, o que eu aperto? Porque eu também tô confiando na pessoa, né? Eu acredito que tem que ter essa confiança com o lugar que você tá, sendo banco, cooperativa, enfim. Então eu tenho muito essa confiança nele, em saber o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, mas eu acho de extrema importância, mesmo. Beth, a gente falou de modelo tradicional, né? O modelo bancário tradicional, a gente tem lá linhas de crédito, tem cartão de crédito, seguros, tem tudo isso numa cooperativa também? Tudo isso. Todos os produtos e serviços que uma instituição financeira tradicional oferece, na cooperativa também. Então, a gente tem a linha de crédito, tem cartão, tudo que precisar, tudo que pensar que tem numa outra instituição, na cooperativa também. Mesma coisa. Com a diferença do que eu falei lá no início, nós somos donos. Então, o dono chega ali, tem aquela conversa com o seu gerente, né? Tem um atendimento diferenciado. Então, a cooperativa, ela vai na contramão dos grandes bancos. Em que sentido? Quando eu falei dessa questão do atendimento. A maioria dos bancos hoje vem nessa crescente da digitalização. Então, diminuiu-se as agências, tudo hoje você resolve pelo aplicativo, quase não tem mais, é tudo da digitalização. Quando você foi a última vez? Não, a maioria tá fechando. Não é? Exatamente. E as cooperativas estão abrindo agências. Então, o nosso negócio assim, é constante expansão. Eu trabalho no Sicoob Unimais Metropolitana, e ali a gente tem processo seletivo direto, contratações que a gente está cada vez aumentando. Mas por quê? Porque o nosso negócio é querer que o cooperado vá na agência. Nós temos os serviços digitais? Temos. Nós temos o aplicativo do Sicoob é eleito um dos melhores aplicativos. É muito bom, mas nós prezamos pelo relacionamento, por essa conexão, de ir lá, de sentar, de tomar um cafezinho. Beth, eu posso ir lá na Metropolitana tomar um café? Deve, vai lá naquele balcão, a gente conversa ali um pouquinho, toma um café, porque faz parte dos nossos valores isso, sabe, de estar próximo das pessoas, né, e o dono tá sempre de olho no negócio, então o dono vai lá ver como é que tá os negócios, né, então a cooperativa tem esse diferencial. Hoje nós temos muitas agências e estamos abrindo mais, né? Por quê? Porque a gente quer que as pessoas vão até a agência. E o que você enxerga como assim, é isso que mantém o nosso trabalho por ser diferente, e como que ele se mantém sustentável também? Porque é um negócio, não deixa de ser um negócio. Isso. E eu sendo dono, eu vou querer que seja um negócio lucrativo. É um negócio, ele precisa dar resultado, assim como um banco. Nós também precisamos dar resultado, né? No final do ano ali, sempre tem o balanço para poder saber como que foi, né? Tem ido muito bem, graças a Deus. Mas o que acontece? As pessoas que vão para uma instituição cooperativista, ela precisa se identificar com o negócio, né? Então precisa acreditar. Eu, como gente de cultura também, eu sempre falo ali nos processos seletivos, quando o pessoal está chegando no treinamento de integração, primeiro dia, eu falo assim, gente, em algum momento ali na entrevista, você sentiu que deu match com o negócio. E você só vai permanecer se você também continuar vendo o propósito aqui no que você faz. Então, como eu disse, temos produtos, serviços, igual os bancos, mas nós trabalhamos para fazer diferença no local onde nós estamos. Então, as comunidades onde nós estamos inseridos, ele vai aumentando, vai melhorando a comunidade, vai melhorando os negócios. Então, isso faz com que o nosso negócio se torne cada vez mais sustentável. E que as pessoas querem continuar.
Maravilha. Alguém tem alguma dúvida mais? Não, acho que até acrescentar que eu acho que a diferença disso é pelo fato de um banco tradicional, você vai lá para resolver um problema, né? Isso. E aí o benefício que você tem disso é você ir lá quando você não tem o problema e você quer buscar a solução para alguma coisa antes que algo aconteça. Então, acho que é bem essa diferença, por isso que se cria o relacionamento da pessoa querer estar ali. Isso. Porque eu, no meu banco digital, eu entro para resolver problemas. Você quer agilidade. Você quer agilidade. Tem algum problema, né? Eu vou buscar quando tem algum problema. Agora, em um lugar diferente, não. Eu vou lá realmente, esse é o contexto aqui da minha vida, isso tá acontecendo, o que a gente pode fazer? Me ajuda a solucionar isso, me ajuda a solucionar aquilo. Então, acredito que esse seja o maior diferencial, né? A gente constrói relacionamentos. Sim. Maravilha. Então a gente vai para um break rapidinho e a gente já volta aqui com mais Tricotar. Estamos de volta com Tricotar, saímos para o break, mas o que acontece? No break a gente continua tricotando aqui e várias dúvidas surgiram, né? E até a Mar, eu já vou com você, vai, eu faço a minha depois, vai, Mar. A minha principal pergunta, além do elogio sobre abrir várias agências, né, que eu até trouxe essa reclamação, que os aplicativos são intuitivos, só que seu gerente do app não é o mesmo gerente pessoalmente, então ele não consegue tratar, traz essa maior dificuldade, então isso é incrível. Mas qual foi a minha pergunta? Eu sou correntista de um banco tradicional. Eu quero entender, a Vicky é incrível ser cooperativista, porque você está de olho no seu negócio, mas o que mais? Além de estar de olho no negócio. Então, questões não só de atendimento, mas financeiras mesmo. Então, quais são as possibilidades? O porquê que é uma saída melhor do que o banco tradicional? E até porque muitas vezes a gente tem conta lá no banco há 20 anos. E por que eu deixaria de ter essa minha conta para ir para um modelo de cooperativismo, né? E na nossa época tinha muito essa coisa de menor aprendiz, a gente abria com 14 anos de idade a conta. Falar na nossa época dói um pouco. Mas é isso que a gente quer entender. Sabe que eu gostei? Que eu já vi que eu vou sair aqui com vários cooperativistas aqui. A gente só tá vendo vantagens, né? Gente, eu sou apaixonada nesse sistema, já tô há alguns anos. E eu gosto muito. Então, a cooperativa, principalmente os diferenciais, além do atendimento que eu já trouxe aqui para vocês, nós temos taxas diferenciadas, que como eu falei ali dentro do propósito, levar justiça financeira. Se eu quero que todo mundo, que todas as pessoas estejam ali na cooperativa, eu tenho que ter algumas diferenciações, né? Então, nós temos taxas diferenciadas, os produtos são os mesmos de uma instituição financeira, mas com a forma de acesso um pouco melhor, né? É mais acessível quando você vai na cooperativa, né? Como eu disse, a gestão ela é descentralizada, todos nós participamos, então você conhece o seu gerente sabe o seu nome, você tem acesso a ele, ao regional, à diretoria, então você participa ali do dia a dia. Além disso, nós temos o que nós chamamos de ganho social, que é o quê? Aquilo que você economiza em taxas, em vez de você estar aplicando ali num banco tradicional, que às vezes é mais alto, o que você está aplicando numa cooperativa, esse dinheiro, ele vai retornar para a cooperativa. Então, você teve um ganho de você não estar gastando tanto com taxas e você está aplicando ali na cooperativa. E esse dinheiro, ele fica ali dentro daquela comunidade, né? De todos que estão cooperando, que estão associados ali àquela cooperativa, eles participam desses resultados. Então, é aplicado ali na comunidade. Diferente quando é em outros bancos, que você não sabe para onde que foi ali o resultado. E nunca sobra pra gente. Falando em sobra, nós damos lucros também, como as instituições financeiras, que nós chamamos de sobras. O nosso lucro chama sobra. A sobra, no final do ano, no final do exercício, ela é levada também para a Assembleia, né? Os cooperados votam a destinação dessa sobra, que pode ser desde retornar para a sua conta, então é acreditado ali um valor referente àquelas sobras da sua conta, ou aquele dinheiro ele é investido, a Assembleia volta e fala assim, não, nós não queremos ali na conta, nós queremos que ele seja aplicado num fundo de reserva, aplicado para o desenvolvimento da cooperativa, em outras coisas. Então pode tanto vir para o seu bolso, quanto continuar girando ali na própria cooperativa. Mas nós temos esse diferencial, esse resultado que é compartilhado entre todos. Então o seu dinheiro com mais o seu, ele vai render, ele vai girar o negócio. Então
esse é um grande diferencial. Espero vocês tomando um Legal. café lá na cooperativa. Não só a gente, você que tá em casa também. E você gente, também é porque mais convidada. eu acho que a gente tanto fala de banco, né? Banco nunca, o banco só me procura para tirar meu dinheiro. É essa imagem que eu tenho de banco, assim, nem vou falar que sou cliente de 2 bancos há muito tempo, mas se vem ligação de banco, ou então vai te dando crédito, Isso. para Vai você enrolando. se enforcar, não é para você. Exatamente. Eu tenho essa impressão de banco, então acho E aí que vem a educação. É. Se você não tiver, for uma pessoa educada financeiramente, opa, quem já recebeu aqueles SMS, você tem 20 mil disponível? Então, toda vez faz isso, porque eu acho que eu sou cliente. Os Exato. aplicativos hoje têm um botão. É Já muito tá lá simples, escrito, não você é? clica e cai Já 20 vai, mil. E é onde vai a nossa Vai. educação, né? Na educação financeira. Eu Uhum. preciso realmente, eu vou utilizar para realizar um sonho, para fazer um investimento, ou eu só estou querendo correr das dívidas, pagar a dívida e vou fazendo mais uma outra dívida que vai virando uma bola de neve. E aí, pegando só o assunto da Mar ali, até esse dia eu estava falando na clínica financeira, na assessoria financeira que estava participando, falando com uma pessoa, falei, gente, a pessoa endividada, isso acaba relacionamentos, isso destrói casamentos, não é? Destrói famílias, né? Então a gente, quantos casos que a gente ouve falar, né? Ah, ficou ficando endividado e tal, e o marido foi embora, ou a esposa ele largou, desistiu, né? Então, gente, faz parte de todos os pilares da nossa vida, né? Legal que você falou de pilares, né? A gente está falando muito Sim. de valores. Até antes de entrar eu queria entender um pouquinho dentro do trabalho de vocês, algum valor que é inegociável para vocês. Vocês já pensaram nisso? A gente fala, né, o cooperativismo, Sim. até, né, eu fui estudar ética, transparência, isso, sustentabilidade, fala muito sobre isso. Que valor que vocês, quem quer começar? Eu tenho um que é bem importante, que é o da identidade. Identidade. Então, tem tudo a ver com o que É você um valor faz. total, assim, inegociável, que eu tenho primeiro comigo, e aí que se reverbera nos meus clientes também, né? Eu não tiro a identidade de ninguém, a gente lapida uma identidade que já existe e deixa ela ali na melhor versão dela. E foi fácil identificar isso? Foi porque eu tinha muito clara a minha. Uhum. Então, quando você tem muito clara a sua, é mais fácil de você conseguir enxergar no outro Que legal. aquilo, e não você transformar alguém, por exemplo. Não, eu vou ver o que você tem de melhor, né, pontos fracos, fortes, e a partir daí a gente lapida alguma coisa, mas não transformar essa identidade, fazer você virar um personagem, acho que isso não. Então, meu inegociável é muito forte, assim, latente mesmo a identidade. E você, Paty, O meu é bem parecido, assim, que é o autoconhecimento do cliente. Eu preciso que ele se conheça para eu poder transportar todas essas ideias e trazer o sentimento realmente de uma casa para ele, não simplesmente um showroom ou algo do tipo. Então eu preciso que ele se conheça, eu preciso que ele tenha esses valores também muito fortes, que é para eu poder ir lapidando e trazer algo aconchegante para ele. E eu acho que isso vai muito de encontro ao que ela falou também, da cultura, porque eu acho que não é qualquer cliente que vai te procurar. Não é. Os clientes, eles já sabem que eles precisam ter esse autoconhecimento, esse autocuidado mesmo com eles mesmos, para poder vir e me trazer essas ideias. Então, isso eu já deixo também bem forte no meu Instagram, nas minhas ideias. E você, Má? Não foge muito disso, de questão de ética, mas os meus valores são respeito à verdade do outro. Então não é só o respeito ao outro baseado na educação, é respeito à sua verdade. Eu trago o que o baralho, né, me orienta ali intuitivamente, também de acordo com as cartas, mas eu não posso invadir a verdade do outro, eu não tenho esse poder. Então é a ética da verdade do outro e também a privacidade, porque o meu trabalho, ele tem um ponto, um aspecto mais delicado. Ele tá quebrando tabus agora, ele tá rompendo barreiras, ele tá se unificando a outros profissionais, psicólogos, psicanalistas, então é uma rede terapêutica, né? Então eu preciso respeitar tanto a verdade quanto a privacidade, né, do outro. Então, isso para mim é inegociável e é o que mais vem. As pessoas vêm buscando interferir na verdade e na privacidade do outro. Porque a diferença do meu trabalho é que você consegue ter acesso a você e à energia secundária de outra pessoa. Você consegue ter acesso a essa energia. Então, até onde esse acesso é permitido e até onde há invasão de privacidade do outro. Como que eu conto a vida de uma outra pessoa para aquela que está em consulta? Então vai muito mais de ética profissional e pessoal,
Entendeu? E você Então, faz isso muito bem, muito, né? Você modéstia à parte. Modéstia à parte, esse é um dos meus carros-chefes. Por conta disso, eu nunca crucifiquei ou julguei a verdade e a história de ninguém, porque isso não compete a mim, não é a minha Sim, história, sim. não é a minha verdade. Agora, para Perfeito. todas, porque a gente falou de valores, né, de Sim. clientes, e quando o cliente não está alinhado com tudo isso, tem algum caso assim que foi... Ai, A por gente exemplo, demite o ela cliente. Paty falou de autoconhecimento, né? Pô, e se chegar alguém lá que não tem ideia do que... Já aconteceu? Já acontece. Conta que agora vamos ter causos. Vamos tricotar. Vem. Acontece bastante. Aí eu tento trazer esse autoconhecimento para o cliente. Se eu vejo que realmente não tá rolando, não tá acontecendo, aí eu prefiro eu ri, mas prefiro A ter gente essa demite conversa o com o cliente. cliente, prefiro demitir, porque senão acaba se tornando algo Sim, insustentável. Sim. Porque daí geralmente esse cliente já não tem o controle financeiro, já não tem essa base, então ele quer coisas muito além do que tínhamos acordado antes, e aí começa a ser uma grande bola de neve. Então eu prefiro partir para esse caminho. Mas Você depois de muita também, conversa. Thay? Com certeza, absoluta. Mas é assim, fácil? Não, ó, assim, eu não posso falar que nem, né, com você que acontece muito, comigo não, as pessoas já chegam um pouco filtradas, então eu já sei, né, o que vai acontecer, mas obviamente que aparece algumas pessoas ali que você fala, não vai dar, e aí você tenta entender, você vê se realmente não tem jeito. Ou que não aceita o que você tá propondo, né? E aí eu Cara da mama. E aí eu falo tranquilamente, sem pudor nenhum, ó, acho melhor a gente não prosseguir, porque eu acredito que o meu modelo de trabalho não vai com o modelo que você quer de trabalho, então assim, vamos ter experiências e expectativas frustradas, pra mim não faz sentido, e ponto final, e acabou. Contigo tem também, Márcia, a pessoa que não quer ouvir, fala, não, mentira, tira de novo, tira outra cara. Sempre. Tá errado esse Sempre. baralho. O que é o Baralha de novo. O que é o tarô? O tarô é um espelho, ele vai te trazer o que praticamente está dentro do seu subconsciente, vai trazer, vai emergir. Então, assim, você acha que a pessoa aceita tranquilamente ouvir que ela é manipuladora, ou ela é controladora, ela precisa soltar, se libertar? É claro que não, porque isso é uma vivência, e você tem que ter muita bagagem. E a taróloga não tem como, você só tem uma hora para trazer tudo aquilo para a pessoa. Então, Sim. além de ter todo esse trabalho de conversa, o que mais me incomoda não é o fato do cliente que não entende, é o cliente que acha que entende muito. É verdade. Então, verdade, esse é o que uma mais me barreira. incomoda. Então, o que não entende, pra mim, é excelente, porque eu vou sentar com ele, eu vou esmiuçar, desmistificar, trabalhar de forma didática quantas horas for possível, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, falar sobre o que eu faço é um prazer, não é um trabalho. Falar sobre o que eu faço. Porém, a pessoa que já foi em vários cartomantes, tarólogos, outros terapeutas com uma outra estrutura, uma outra base, ela já vem querendo dominar. Não, eu já sei, é desse... Não, você sabe a outra técnica. E eu já cheguei a demitir clientes. Mas eu não chego demitindo assim, tem muita conversa. Muita coisa Tem muita... acontece. Aí eu aviso, é que nem meus filhos. Desculpa, mas chega um momento que você trata como se fosse um filho. Olha, se manter nesse posicionamento, eu não te atendo mais. Eu te indico outras tarólogas, tenho amigas terapeutas incríveis, que têm outras vertentes religiosas e afins. E eu caminho, ó, é pra você quer dessa forma, então eu tenho essa pessoa, mais, tipo, que pode te atender da forma que você deseja. A minha forma é diferente. Então, acontece muito. Muito mesmo. Estamos quase chegando no finalzinho, ainda não é o final não, tá? Vamos então para os nossos agradecimentos e a gente já volta com mais Tricotar. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Alhambra Móveis e Caioa, que são responsáveis aqui pela ambientação do nosso cenário, Clínica Mitra de Medicina Integrativa, que é referência em terapias injetáveis e hormonais, e também aos nossos parceiros, Cris Castro Acessórios, trazendo essas peças lindas, compondo os meus looks, tem uma loja física ali no Shopping Parque Balneário, entrega para toda a Baixada Santista, para Santos, para todo o Brasil, e também Giovana Leite, que é responsável pelo meu cabelo, a minha produção de maquiagem, atendimento desde eventos sociais até noivas com exclusividade, e também Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, que está com um estúdio novo ali no centro para você gravar os melhores conteúdos. Então estamos chegando ao finalzinho aqui, mas hoje
A gente tem a presença da nossa expert arquiteta, especialista em sustentabilidade, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema, né, Paty? Tem, e esse projeto também tem super a ver. Tem vídeo, então? Tem vídeo. Então vamos assistir o vídeo. Solta pra gente, Davidson, por favor. Olá, eu sou a arquiteta Patrícia Bianchi e sejam muito bem-vindos à Casa Balcone. E claro, como todo projeto tem um nome com significado, aqui não seria diferente. Balcone significa varanda, por conta dessa varanda enorme que vocês vão ver daqui a pouco. Mas explicando aqui um pouco sobre o projeto. Aqui vai ser o hall de entrada, então nós vamos ter aqui uma grande parede de cobogós para poder pendurar as plantinhas, que é o grande xodó dos meus clientes. Aqui tinha uma parede, aqui na minha frente também, fazendo a divisória com a varanda. Então nós retiramos tudo para dar amplitude, que logo de início, quando eu comecei a conversar com os meus clientes, essa era uma grande dor. Eles não conseguiam receber todos os amigos com essas paredes, dava uma dificultada. Aproveitando, fizemos aqui uma despensa, onde eles vão colocar todos os mantimentos, vinhos, enfim, tudo para poder receber esses amigos. E ficou aqui uma grande cozinha, onde ela vai pegar de ponta a ponta, emendando aqui com a área gourmet, onde vai ter uma churrasqueira, uma ilha aqui com adega cervejeira, por que não? E aqui também uma grande ilha com uma mesa para poder receber esses amigos e comer um bom churrasco. Paty, que projeto lindo. A gente Lindo, tá né? aqui, Não, né, maravilhoso. na agonia de olhar tudo aquilo sem Aham. estar pronto e no que se transformou. Que lindo. E o engraçado é que assim, a maior dificuldade dos clientes de enxergar o que vai acontecer é quando Eu te estão com daria as muito paredes. trabalho. Esse foi o elogio que eu trouxe. É uma visionária. Olhar para algo E saber no explicar, osso né? e conseguir explicar naquilo que vai se tornar Não, incrível. quando eu chego com o projeto, de novo, né, no É. apartamento, que tá todas as paredes lá, o cliente fala, não, mas que diferença que vai fazer tirar? Aí depois que tira, vê a brisa que entra, a luz, eles falam, nossa, graças a Deus que a gente tirou isso, agora tá bem melhor. Mas esse é um caso de um cliente, um casal no caso, que já sabia muito bem o que queria. Legal. Então eles têm todo esse processo financeiro, emocional, do que queriam, o que não queriam, tudo muito bem definido. Uhum. Então foi um projeto que assim, aprovado de primeira, já começou a fazer pouquíssimas alterações, e aí tá fluindo super bem. É bem o Muito case legal, né? de sucesso assim, do que a gente tava falando. E você falou do Parabéns. nome Balcone, todos os teus projetos têm um nome? É você que dá esse nome? Sim, todos os meus legal. projetos têm um nome. E eu não gosto de colocar, tipo, apartamento não sei o quê, projeto A mais C, que são as iniciais, né? Eu gosto de pegar alguma coisa que chama muita atenção para os clientes, que no caso deles era a varanda. E aí eu sempre transformo esse nome numa tradução em italiano, por conta das minhas descendências. que Aí eu legal. trago o nome do projeto de acordo com a necessidade do cliente. Mais um Legal. diferencial seu, Mais um né? diferencial. A operação do branding aqui. Tá Italiano ainda. Chique demais. Má, vamos lá? Vamos. Vou deixar ela perguntar ou falar, então, o que você quer que saia ali nas cartas. Você É pra pode perguntar, fica a Ou- seu critério, ou receber uma mensagem do universo, estando aberta. Qual o seu signo? Capricórnio. Adoro. Eita! Eu adoro porque se sobe. Adoro. Ó, agora eu posso fazer o marketing, a propaganda? Pode. É com capricorniano que você tem que guardar o seu dinheiro. Por isso que eu casei com um. Então Tá no Ela chão, tem 10 cara. opções. trabalha bastante. Capricorniano, ele é a pessoa que trabalha com investimento. Tira qualquer Isso uma explica que você muita quiser. coisa também do perfil dela, Totalmente. né? Tem 7 é. opções. Sabia que eu sou uma pessoa fácil de ler? Eu vou deixar que o universo traga, não vou fazer pergunta. Bom, veio para você a carta número 44, a carta da lupa. Essa carta, ela fala sobre enxergar detalhes, que é o que a Cicobi faz, né? Pelo tudo que ela Sim. trouxe pra gente. Então, enxergar a fundo, pequenos detalhes, o que é necessário fazer. Também fala sobre recalcular rota. Então, naquele momento que você estiver, ou atualmente, você está Tá. no meio de um projeto, iniciando um projeto, ou pensando em iniciar um projeto, vem cá, vamos analisar com cautela do 1 ao 10. É porque é um projeto, ele tem o início, o meio e o fim. Sim. Então, não é apenas o faz primeiro para depois acontecer, para depois planejar, porque o capricorniano ele não funciona dessa forma.
Todo esse trabalho que a gente trata nas redes sociais do primeiro você começa, depois você transforma, ele não existe para uma pessoa de capricorniano. Isso é uma briga interna, não tem como. Primeiro eu quero entender, eu quero fazer, eu quero dominar, para depois eu colocar em prática, porque eu sei que eu vou fazer virar sucesso. Esse é o capricorniano. Legal. E junto à carta número 44, ela fala sobre esse sucesso, desde que você olhe de forma minuciosa. Porque dentro desse seu caminho, nem tudo serão flores. E é complicado a gente fechar os olhos para aquilo que não é flor. Não é mesmo? Deixar acontecer. Então, atente-se aos detalhes. Porque podem existir ervas daninhas que tenham que ser retiradas para você alcançar aí o seu buquê, seu jardim. Obrigada. Gente, que programa delícia e acho que também necessário. Sim. Amei conhecer um pouinho mais. Patrícia, obrigada. Obrigada. Deixa o teu contato, tuas redes também, para quem quiser um projeto aí com nome. Sim, negócio. Mas obrigada, foi um prazer. E é sempre bom, né, trocar essas ideias. Obrigada, viu? Obrigada. Má, obrigada também. Eu que agradeço. Estarei aqui, né? Tenho também minhas redes sociais, Mal Cross, lá eu trago as previsões, toda essa desmistificação referente às cartas, porque a gente ainda tem bastante preconceito, esse conceito mais conservador. Então lá no meu Instagram, eu sempre estou explicando, trazendo muito sobre isso. Obrigada, viu, Thay? Prazer ter você aqui também. Também, obrigada meninas. Adorei conhecer, Beth, Obrigada. sua história. Minhas redes sociais também estão passando aí. Quem quiser uma rede social com identidade, só me chamar. Obrigada, viu? Beth, parabéns pela história, pelo trabalho. Prazer obrigada. receber você aqui. Fiquei muito feliz. E trazer tanto conteúdo e tanta informação que que a gente precisa conhecer, né? Exato. Deixa o teu recadinho no final, convida todo mundo para conhecer o Cicobi. Convido mesmo. Obrigada, eu estou muito feliz, agradeço a oportunidade de conhecer todos vocês. Nos sigam nas redes sociais também, @Cicobi Metropolitana, tá? No Instagram. Vocês estão todas convidadas a tomar um café lá com a gente, na Rua Carvalho de Mendonça, 187. E só rapidamente, gente, a Cicobi Animais Metropolitana foi a primeira cooperativa Cicobi aqui na Baixada, tá? Nós temos 30 anos, vamos fazer 31 agora. Então vocês estão convidadíssimas. E quando quiser tricotar mais, só me chamar. Vamos fazer um café do tricotar lá no Cicobi. Estão convidadas. Um beijo pra você que tá em casa, sabe que toda terça-feira às 5 da tarde tem um programa inédito aqui pra você, ou a qualquer momento também, você pode nos acompanhar aí no YouTube. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.